Glória ao nome do Senhor. Bom dia a todos meus irmãos, minhas irmãs, nesta manhã. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor guarde a tua casa, a tua família. Te proteja de toda ação do inimigo. Nós queremos aqui nesta manhã separar um momento para nós meditarmos na palavra de Deus. Enquanto os irmãos entram na live, nós vamos aguardar os irmãos chegar, para que os irmãos possam acompanhar aqui a ministração da palavra de Deus. Deus é fiel, Ele é um Deus imutável, nele não há sombra de variação. Ele é o Deus que tem o poder sobre todas as coisas. E Ele nesta manhã pode te dar o livramento, a proteção. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Deus apenas quer que nós venhamos ter uma vida voltada a Ele, voltada a buscar a sua face, voltada a ser submisso à sua palavra, e que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a sua voz. Deus só espera isso de nós, que nós viemos estar atento àquilo que Ele fala. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus tem falado a cada dia, Deus tem falado a cada momento. Muitas das vezes o homem ele não está percebido aquilo que Deus está falando. Deus está usando as pessoas, Deus está usando as situações para querer ensinar algo, para querer revelar algo para você, para querer transmitir algo da sua parte na sua vida. A Bíblia diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Deus se chegará a vós. Tá? Deus está dizendo assim: olha, se você se achegar a mim, eu me achegarei a você. Tá? Se você me buscar, você vai me encontrar. Então nós precisamos, todos os dias da nossa vida, buscar este Deus. O Deus que tem o controle sobre todas as coisas. O Deus que criou os céus, a terra, o sol, a lua, o firmamento. Deus criou a natureza. Deus é o Criador, é o arquiteto do universo. Então Ele tem poder para realizar coisas magníficas na sua vida. Deus pode trazer luz para o teu coração, para que você saiba tomar as decisões corretas na sua vida, para que você não venha sofrer debaixo de uma decisão errada. Deus pode te dar sabedoria nesta manhã. Hoje poucas pessoas têm a sabedoria para tomar decisões, porque são impulsionadas, são reativas, agem por impulso. E depois que as consequências vêm, essas pessoas elas acabam vendo que tomaram a decisão errada. Mas Deus não quer isso para a sua vida, não. Deus quer te iluminar. Deus quer te dar um coração prudente nesta manhã. Deus quer te dar uma língua sábia para você falar daquilo que Deus quer transmitir para outras pessoas. A Bíblia diz que a boca do justo transmite paz, transmite saúde. Então você precisa buscar de Deus esta direção para que você possa transmitir a palavra de Deus aos corações que estão doentes, que estão enfermos. Quantas pessoas que hoje aparentemente parecem estar bem, mas na sua mente, no seu espírito, na sua alma, elas estão enfermas. E Deus quer te levantar. Deus quer levantar a sua vida para que você possa ser um canal de bênção para outras pessoas. Deus permite esses processos na sua vida para amadurecer você. Quantas pessoas hoje ainda não amadureceram? Quantas pessoas hoje ainda manifestam sinais de imaturidade? Não sabem controlar as suas emoções, são impulsivas, são reativas. E nós não podemos, meus irmãos, ser reativos. Nós precisamos
ter autocontrole das nossas emoções, parar um momento, respirar um pouco e depois analisar aquilo que vamos falar, aquilo que vamos fazer. Porque o homem hoje está se autodestruindo. As pessoas hoje estão se destruindo por coisas banais, por coisas tão pequenas, né, que poderia ser resolvido ali com um gesto de entendimento, com um diálogo sadio. Mas quantos que hoje estão se degladiando, estão se destruindo por coisas pequenas. E Deus nesta manhã está falando conosco que nós precisamos ouvir a sua voz, que nós precisamos buscá-lo para que nós possamos nos encher da sua presença, nos encher da sua palavra. A palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é sabedoria, a palavra de Deus nos dá entendimento, a palavra de Deus nos dá edificação espiritual. E quantas pessoas hoje que estão com a sua casa a ponto de entrar em ruína porque não estão ouvindo mais a voz de Deus. Mas Deus nesta manhã quer que você ouça a voz dele. Deus quer que você esteja atento àquilo que ele está falando para você, porque Deus, ele conhece a tua vida, ele conhece o teu limite, ele conhece a tua estrutura, ele sabe o que tem no teu coração, na tua mente. Ele conhece as tuas virtudes, as tuas fraquezas. Deus conhece tudo o que acontece dentro de você. As pessoas hoje elas andam de aparência, elas se arrumam, elas passam a maquiagem, né? E aparentemente parece que está tudo bem, mas no fundo está tudo desorganizado, está tudo fora do lugar. A pessoa está com as suas emoções destruídas, as pessoas estão sensíveis, as pessoas estão vulneráveis, estão frágeis. E Deus nesta manhã quer fortalecer o teu homem interior. Deus quer fortalecer a tua alma, quer te dar sabedoria para que você não venha ser uma pessoa reativa, mas que você venha ser uma pessoa sábia, que tome as decisões corretas, que vão abençoar a tua vida e vão abençoar a tua casa. Tem um ditado que diz que as coisas erradas só acontecem na nossa vida quando a gente está perto das pessoas erradas. Quando a gente coloca as pessoas erradas perto de nós. Você vê hoje tantas pessoas que estão praticando coisas erradas porque alguém um dia chegou até esta pessoa e ofereceu algo que não era bom, não era lícito, e a pessoa caiu dentro de uma cadeia, caiu dentro de um cativeiro, caiu dentro de uma emboscada e agora está preso, sem força de se libertar por causa daquele vício maldito. Mas Deus nesta manhã está dizendo assim, que quando você coloca as pessoas certas, quando você coloca as pessoas certas perto de você, as coisas certas, elas voltam a acontecer na tua vida. Então todo problema é um problema de sabedoria. Nós precisamos orar a Deus dizendo: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa tomar as decisões certas, para que eu possa tomar as decisões que vão abençoar a minha vida, vão abençoar a minha família. Não deixa eu ser uma pessoa precipitada, não deixa eu ser uma pessoa equivocada. Eu quero ser uma pessoa que venha ter as escolhas certas, para que eu possa ser uma pessoa bem-sucedida naquilo que eu faço. Tem pessoas hoje que infelizmente não conseguem dar certo no casamento, não consegue dar certo nos negócios, não consegue dar certo em nada daquilo que se faz, né? Mas eu quero te dizer nesta manhã que Deus, ele tem a luz para fazer com que o teu caminho venha a ser um caminho onde você siga a direção de Deus, para que você chegue ao lugar do propósito, tá? Não se precipite, ore a Deus, consulte a Deus. A Bíblia diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Deus se chegará a vós. Salomão foi um homem sábio. Salomão deu vários conselhos na carta de Provérbios. Nós podemos observar que Deus é o Deus da sabedoria. E quando Salomão ele governou a nação de Israel, antes dele assumir o trono, ele pediu sabedoria de Deus. Ele não pediu riqueza, ele não pediu propriedades, ele não pediu palácios,
Não, ele pediu sabedoria para administrar o povo na qual ele iria dirigir, ele iria administrar. E Deus deu uma sabedoria tal para ele, que ele foi um dos homens mais sábios da Bíblia Sagrada. Deus dá sabedoria aos simples, Deus dá sabedoria aos humildes. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dará liberalmente. E o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de nós discernirmos entre o certo e o errado, entre o falso e o verdadeiro, entre a verdade e a mentira. É essa a capacidade que Deus nos dá de ter discernimento, de fazer boas escolhas, de fazer acertos corretos na nossa vida. E muitas das pessoas hoje estão sofrendo por causa disso, por causa desta falta de sabedoria. Tomou uma decisão impulsionada pelos sentimentos, e nós não podemos tomar decisões impulsionadas pelo sentimento. Os sentimentos, muitas das vezes, eles nos matam, eles nos destroem, porque você acorda alegre, decide, à tarde você está triste, aí você muda a sua decisão, e Deus quer te dar uma sabedoria para que você tome uma decisão certa, sensata, sem arrependimento, e que vai abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus, nesta manhã, está falando contigo, tá? E para nós alcançarmos esta sabedoria, em primeiro lugar, nós temos que ter uma vida de oração. Oração não é só pedir, não. Oração é adorar, é se render a Deus. Oração, muitas das vezes, é nós criarmos uma dependência de Deus na nossa vida, tá? Nós não somos autossuficientes, não. Nós somos seres humanos fadados a erros, somos seres humanos limitados, temos as nossas propensões, estamos sujeitos à falha, mas Deus é perfeito, nele não há sombra de variação. Ele é o Deus que tudo conhece, pois Ele é um Deus onisciente. Ele sabe e conhece todas as coisas. Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele conhece o teu endereço, o teu CPF, Ele conhece todas as coisas e Ele sabe muito bem o que você está enfrentando neste dia. Você precisa apenas se aproximar dEle e pedir sabedoria do alto, se render a Ele, criar um relacionamento, porque oração também é relacionamento, é comunhão, é quando você passa a se relacionar com uma pessoa. Foi por isso que Jesus ele ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então a oração ela é um relacionamento com Deus. É quando você decide se relacionar com o Senhor. A irmã Maria está dizendo amém. Amém, irmã Maria. Que o Senhor Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê entendimento. Que Deus te dê a luz da sabedoria de Deus. Para que você possa nesta manhã, neste dia, tomar as decisões que vão abençoar tanto a você como a sua família, em nome do Senhor Jesus. Então, como nós estamos dizendo, Jesus, ele foi um homem de oração. Jesus orava, Jesus separava tempo no deserto para orar. E antes de tomar decisões importantes na vida, Jesus, ele passou a noite orando. Quando foi para ele escolher os discípulos, os 12 apóstolos, ele passou a noite em oração ao Pai. E quando foi pela manhã, ele separou os 12 discípulos. Quer dizer, ele orou antes de tomar uma decisão. Ele fez uma oração antes de escolher aqueles que dariam continuidade ao seu ministério. Ele escolheu os primeiros pais da igreja, que são os discípulos, os apóstolos.
mas ele passou a noite orando, se entregando em oração, se rendendo ao Deus Pai, buscando ali naquele exato momento a direção para que ele viesse escolher ali os 12 apóstolos. O que Deus está nos ensinando nesta manhã é que nós precisamos também ter uma direção na nossa vida. Às vezes Deus fecha algumas portas para mostrar para nós que esta porta não é a porta que Deus queria que nós viéssemos passar. Deus tem uma porta muito melhor para nós. Deus quer abrir uma porta que realmente está dentro da sua vontade. Algumas pessoas hoje acham que Deus se esqueceu de você. Deus não se esqueceu, não. Deus apenas está preparando você para que você receba aquilo que você está buscando. Porque muitas das vezes as pessoas elas recebem algo e aquilo que elas recebem, se elas não estiverem preparadas, elas se destrói a bênção e ainda se autodestrói. Deus está preparando a sua vida. Deus está moldando você, lapidando você por dentro, fazendo de você uma nova pessoa, preparando o teu coração, preparando a tua mente, para que a bênção ela não venha te corromper, não. Quantas pessoas hoje foram abençoadas, receberam algo da parte de Deus, mas a bênção acabou corrompendo a vida da pessoa. A pessoa, em vez de melhorar, em vez de crescer, a pessoa piorou, a pessoa se estragou, se corrompeu, se ensoberbeceu a tal ponto de se autodestruir. Mas Deus não quer isso para a sua vida, não. Deus quer primeiro te preparar, tirar as impurezas, tirar as arestas do teu coração, limpar a tua mente, te dar sabedoria, te dar entendimento, para que quando a bênção chegar na sua vida, você possa administrar a bênção de Deus, a bênção que vai te honrar, a bênção que vai honrar também a tua família, vai abençoar a tua casa, vai abençoar os teus familiares. Pai do Senhor, irmão Mateus, Felipe, Deus te abençoe nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus guarde e proteja a sua vida e te dê muita sabedoria nesta manhã para que você alcance os milagres de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos de sabedoria. Uma das coisas que Deus quer dar para o seu povo é o conhecimento, porque quem tem o conhecimento de Deus, da sua palavra, jamais será destruído. Mas a ignorância leva muitas pessoas à destruição. Foi por isso que o profeta Oséias falou, através do Espírito Santo, para o povo daquela época, dizendo: olha, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. E ele vai dizendo: porque tu rejeitaste o conhecimento de Deus, Deus também te rejeitará. Meus irmãos, quantas pessoas hoje rejeitam o conhecimento? E onde é que está o verdadeiro conhecimento? Está aqui, ó, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de todo conhecimento. A palavra de Deus é luz. E o salmista Davi chegou a dizer: ó, quão amo a tua lei, é a minha meditação de noite e de dia. O salmista Davi chegou a dizer: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Tome cuidado com o conselho do ímpio, porque o conselho do ímpio é o conselho do ímpio, é o conselho que vai te levar à derrota. Mas o conselho de Deus vai te levar à vitória. O conselho de Deus vai te levar ao crescimento. O conselho de Deus vai abrir porta na sua vida. O conselho de Deus vai te levar ao milagre. Você vai alcançar o milagre através do conselho de Deus. Então abra o seu coração nesta manhã. Abre e aguce os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Deus quer te dar nesta manhã aquilo que o seu coração almeja, mas antes dele te entregar, ele vai te capacitar, vai te preparar, para que quando a bênção chegar na tua vida, você possa glorificar o nome do Senhor. Aleluias. Então é isso que o Senhor ele faz, porque o coração do homem ele é mau, o coração do homem é propenso, o coração do homem se corrompe. Mas a palavra de Deus é ela que transforma o coração do homem. A palavra de Deus é ela que regenera o espírito do homem. O homem ele precisa se alimentar da palavra de Deus para não cair no laço do inimigo.
Jesus chegou a dizer em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão, nem só das coisas materiais vai viver o homem. As pessoas hoje estão buscando coisas materiais, o pão de cada dia. E Jesus chegou a dizer, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você quer ter vida? Não é esta vida disfarçada, não é esta vida hipócrita das pessoas, é vida com Deus. Paz no seu interior, paz na sua mente, paz na sua vida. Se alimente da palavra de Deus. Jesus é o pão vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimenta deste pão jamais terá fome, diz a palavra de Deus. Você vê as pessoas hoje de uma forma acelerada, buscando o pecado, buscando o prazer, buscando os deleites, porque não se alimenta da palavra de Deus, não se alimenta das coisas espirituais, estão preocupadas com o prazer, com o pecado, estão preocupadas com o pão da terra e se esqueceram do pão do alto, do pão do céu, do pão da vida, do pão que alimenta, daquele pão verdadeiro que é Jesus Cristo, porque Ele é o autor da vida, Ele é o príncipe da paz, é Ele que dá a verdadeira paz no coração do ser humano, e o ser humano ele precisa entender que sem Jesus ele não tem paz. Louvado seja o nome do Senhor. Receba esta palavra nesta manhã. Receba esta palavra neste dia. Se você adquirir sabedoria de Deus, as tuas decisões elas vão te levar para o caminho da bênção, para o caminho do milagre de Deus. Só que hoje o homem ele não quer buscar, a sua mente está cauterizada pelo pecado, a sua mente está embaraçada com as coisas desta terra. Mas hoje Deus está falando com você, meu filho, minha filha. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite e de dia. Pois essa pessoa vai ser como uma árvore frutífera, plantada junto ao ribeiro de água, na qual na estação própria dá o seu fruto, e tudo quanto fizer vai prosperar. Aleluias. Eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de riqueza terrena, estou falando de prosperidade. Riqueza é acúmulo de bens, prosperidade é a ausência de necessidade. Você pode ter o pouco dentro da tua casa, mas você tem a prosperidade. Você tem saúde, você tem um vigor. Deus te abençoa, Deus nunca deixa faltar para você, porque você tem a prosperidade de Deus. Quantos que hoje têm riqueza, mas não têm prosperidade? Dormem à base de remédio, estão sofrendo depressões terríveis, porque se ausentaram da presença de Deus. Deus quer dar nesta manhã a verdadeira prosperidade, quer te dar paz, alegria verdadeira, quer abençoar até mesmo o teu sono, para que quando tu deitares na tua cama, você possa ter um sono abençoado. Aleluias! Porque assim Deus faz com aqueles que temem ao seu nome. Deus abençoa tudo, aonde tu coloca a planta dos teus pés, aonde tu coloca as tuas mãos, a palavra que sai da tua boca, Deus vai abençoando, Deus vai prosperando, Deus vai abrindo portas, Deus vai mudando ambientes, Deus vai dando a vitória sobre os teus adversários. Então receba a sabedoria de Deus, receba a sabedoria do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele quer morar dentro de você. O Espírito de Deus quer habitar dentro do teu coração, dentro do teu corpo, dentro do teu espírito, para que você possa ouvir a voz do Senhor. Você sabe por que muitas pessoas hoje não têm entendimento da palavra? Porque ainda não tiveram a sua mente transformada. E o Espírito de Deus quer transformar a tua mente. E o Espírito de Deus, que é o conselheiro, é o consolador, ele quer te ensinar as verdades espirituais, para que você venha ser uma pessoa direcionada, que venha saber se conduzir diante de tantas situações adversas, de tantas oposições,
de gigante, de urso, de leões, que querem te aprisionar, que querem destruir, querem tragar a tua vida, mas a sabedoria de Deus vai te guiar, vai te iluminar, vai fazer você vencer, porque se o inimigo ele vem com armas, você vai com a sabedoria do alto e Deus vai te dar a vitória sobre os teus adversários. Vê quando Davi lutou contra o gigante usou escudo, usou lança, usou espada, usou a sua estatura, mas Davi não. Davi disse: eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Aleluias. Davi enfrentou o gigante em nome do Senhor Deus dos exércitos. Davi enfrentou aquele grande e imenso gigante em nome do Senhor Deus dos exércitos. Você está tentando enfrentar esta luta baseado na tua experiência, baseado na tua sabedoria, não vai resolver. Você tem que lutar esta guerra em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus da batalha, o Deus da guerra, o Deus que quando entra numa batalha, ele não sai derrotado, ele não sai fracassado, mas pelo contrário, ele entra na guerra em teu lugar para te dar a vitória. Foi isso que ele falou para Josafá: Josafá, não temas, porque esta peleja não é tua, mas é minha. Parai e ficar em pé e vede o livramento do Senhor. E é isso que Deus está falando nesta manhã. Se você buscar a Deus, buscar a sabedoria de Deus, Deus vai ser contigo nesta guerra. Tu não vai nesta guerra em nome de ninguém. Você vai entrar nesta guerra em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus da guerra. Tu não precisa ser forte o tempo todo não, meu irmão, minha irmã. Tu não precisa, sabe por quê? Porque Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece as tuas limitações. Ele sabe que você muitas das vezes é incapaz. Deus permite as coisas acontecerem para você perder o controle, porque Ele quer te ensinar que só Ele tem o controle de todas as coisas, só Ele tem o controle da vida, só Ele tem o controle de todos os problemas. E Ele está dizendo para você: se você entrar nesta guerra em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Senhor Deus dos exércitos vai lutar as tuas guerras. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, a luta está grande. Está grande a luta. A luta está grande. Não precisa falar para mim. Deus está falando. O gigante é grande. Ele tem lança, ele tem espada, ele tem escudo. A estatura dele é grande. Nós somos pequenos, somos frágeis. O gigante, às vezes, parece que ele vai nos engolir, vai nos destruir. Aleluias. Aí você vê, Davi, ele foi com coragem. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele tinha a presença de Deus. Você tem a presença de Deus? Você tem a presença de Deus? Davi não era grande. Grande era o Deus de Davi, aleluias. Grande era o Deus de Davi, aleluias. Davi sabia que ele tinha a presença de Deus. Davi sabia que quem estava com ele era maior do que aquele gigante. Então aquele gigante não intimidou Davi. Não. Tanto é que ele disse: quem é tu? Quem é este incircunciso? Sabe o que quer dizer? Sabe o que quer dizer a palavra incircunciso? É aquele que não tem aliança com Deus. É aquele que não tem aliança com o Espírito Santo. É aquele que não tem aliança com o Senhor. Incircunciso é alguém que não tem aliança com Deus. Porque a circuncisão naquela época era um sinal da aliança com Deus. E Davi estava dizendo: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Quem é este homem? Aleluia. Já pensou um gigante na tua frente, todo equipado, com lança, com escudo, com capacete, com armadura, preparado, e você pequeno, diante daquele gigante? Qual seria a tua reação? Você lutaria ou você correria? Davi não correu não, meu irmão. Ele olhou para aquele gigante: é muito pequeno, porque o meu Deus é maior.
Quem é este incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Nosso Deus não é um Deus morto, não. Ele está atento. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele está olhando este gigante que está te afrontando. Esse gigante que está querendo te intimidar. Mas faça como Davi. Quem é este gigante? Quem é este gigante que está afrontando o exército do Senhor? Quem é este gigante que está te afrontando? Vá em nome do Senhor Deus dos exércitos, porque Ele vai te dar a vitória neste dia, nesta manhã. Ele vai ser contigo. O inimigo vai ser envergonhado. O inimigo vai ser desprezado, porque maior é Deus, maior é o Senhor. Ele vai ser fracassado pelo poder de Deus. Deus reveste a tua vida com autoridade, meu irmão. Deus reveste a tua vida com autoridade nesta manhã. Receba a autoridade do Espírito Santo. Receba a autoridade de Deus. Não fique com medo, não. Descanse nas mãos de Deus. Descanse como uma criança que descansa no colo da sua mãe, do seu pai. Descanse na presença de Deus. O que agrada a Deus é um homem e uma mulher de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então agrade a Deus através da tua fé, que este gigante ele vai cair por terra, pelo poder de Deus. O inimigo ele vem para querer embaraçar o teu caminho. O inimigo vem para querer atrapalhar o teu relacionamento com Deus. O inimigo vem para querer tirar as tuas forças. O inimigo vem contra você para querer colocar discórdia, contenda, inimizade. Mas use as armas de Deus nesta manhã. Deus está te dando uma armadura espiritual, uma autoridade espiritual, abrindo a tua visão para você enxergar a ação dele. Sabe aquela inveja lá no teu trabalho? É o inimigo. É o inimigo querendo te amedrontar. As pessoas estão com inveja de você, porque sobre a tua vida brilha a luz de Deus. Lembra lá daquela oposição, daquelas pessoas fazendo uma panelinha contra você, te tratando com indiferença, tentando te humilhar. É porque eles estão incomodados com a luz de Deus que brilha no teu rosto. Mas maior é Deus que te escolheu, maior é a unção do Espírito Santo que você carrega por onde você passa. O inimigo olha, ele queria ter essa unção, mas ele perdeu, ele já não tem mais. A unção de Deus está na sua vida, e é por isso que isso irrita as pessoas. A tua luta é espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. O inimigo tenta entrar na mente das pessoas justamente para controlar a vida delas. Mas a tua mente é protegida por Deus. A tua mente é protegida pela palavra de Deus. A tua mente é protegida pela palavra do Senhor. Deus está protegendo a tua mente nesta manhã, dizendo: meu filho, minha filha, confia em mim. Confia na minha palavra, me busca pelas madrugadas. Abre a Bíblia, te alimenta a tua alma, alimenta o teu espírito através da oração, porque eu quero se revelar a ti, eu quero falar da minha palavra, eu quero mostrar o meu propósito na tua vida, eu quero te levantar neste tempo do fim como pregador da minha palavra, eu quero te usar como canal de bênção, aonde tu colocar a planta dos teus pés. Aleluias. É isso que o Senhor ele quer fazer. Assim como ele ungiu a Davi. Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Ninguém estava vendo Davi. Ninguém. Davi era desprezado. Assim como você é desprezado. Os irmãos de Davi desprezavam Davi, porque era o irmão mais novo. Achavam que Davi não tinha experiência, mas Davi tinha experiência com Deus. Davi cuidava das suas ovelhas, e quando vinha o urso, quando vinha o leão, na força de Deus, na força do Espírito Santo, ele pegava e matava o urso, matava o leão, porque Deus era com Davi. Você não precisa mostrar para o homem, não, nem se preocupe, descanse o seu coração. Deus é maior na sua vida. Ele vai mostrar diante de todos
que Ele é o Senhor Deus que está contigo. E quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, que ele disse que ali dentro daquela casa estava o próximo rei de Israel, Jessé mandou chamar todos os filhos, mas não chamou Davi, deixou Davi lá no pasto, achando que Davi não era digno de estar participando daquela reunião. Assim tem pessoas que te desprezam. Não chama não, deixa ela lá. Ela não merece, ele não merece, não. Vamos deixar ele lá no canto dele. Não tem nenhum valor, não vai fazer falta, não vai fazer diferença nenhuma. Mas os olhos de Deus estão sobre a tua vida, aleluias. E quando Samuel foi ungir a Eliabe, a Samar, a Abinadab, Deus disse: não são estes que eu escolhi. Samuel, tu olha a aparência, mas eu olho o coração. Tu olha o que está por fora, mas eu olho o que está por dentro, aleluias. Deus olha o que está dentro de você. Dentro de você há um fogo de Deus, há uma unção de Deus, há uma autoridade de Deus, há a presença do Espírito de Deus. As pessoas podem olhar por fora, mas Deus olha por dentro. Deus está olhando para você nesta manhã e Ele sabe o que tem dentro de você, a presença do Espírito de Deus que move dentro de você. Por mais que você não saiba orar, mas o Espírito de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. O Espírito de Deus se move através de você. E aí Samuel pergunta: ainda tem algum que eu possa ungir aqui? Porque todos esses que estão aqui, Deus não escolheu. E aí o pai de Davi diz: tem um, mas ele está lá no pasto, lá, é o mais novo, está cuidando de ovelhas. E Samuel diz: manda chamar, aleluia. Deus falando para Samuel: manda chamar. E quando Davi, parece que eu estou vendo a cena, quando Davi entra naquela sala, quando Davi entra naquela reunião, que Samuel coloca os olhos em cima de Davi, Deus diz: é este, aleluia, pode derramar o óleo, pode derramar a minha unção, porque foi este que eu escolhi, foi este que eu separei, ele vai ser o próximo rei de Israel. Derrama um óleo, derrama a unção. Naquele momento Davi estava sendo honrado no meio do seu, no meio da sua família, aquele jovem desprezado, tratado com indiferença, mas o Senhor Deus estava honrando a vida de Davi e derramando sobre ele a unção de rei, aleluias. Deus vai te honrar também, meu irmão. Deus vai te honrar, minha irmã. Deus vai te honrar aí onde você está, onde tu é humilhada, pisada, prensada, ridicularizada, rejeitada. Deus vai te honrar aí neste lugar onde você está. Deus vai te exaltar. Deus vai mostrar para aqueles que zombam de você que Ele é Deus na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Ele vai mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus, agindo Ele, quem impedirá? E Deus preparou Davi, Deus forjou Davi, Deus treinou Davi. E a próxima guerra de Davi era contra um grande gigante. E aquele gigante, Davi já havia sido honrado no meio da sua família. Agora Davi ia ser honrado diante da nação de Israel. Oh, minha irmã, o milagre está só na primeira fase. A segunda fase vai vir coisas maiores na sua vida. Glória ao nome do Senhor. A guerra está grande. É o gigante que se apresentou. E esse gigante não vai te vencer, não. Deus vai destruir este gigante. Deus vai destruir este inimigo que tem se levantado contra a tua vida para querer te destruir. Aleluias. E Davi destrói o gigante. Só que depois da vitória de Davi contra o gigante, o rei Saul ficou enciumado, passou a perseguir a Saul. Assim acontece na vida daqueles que são abençoados por Deus.
Deus começa a abençoar, Deus começa a mostrar o poder dele na tua vida, Deus começa a se manifestar, jogar os inimigos por terra, mas a inveja, o ciúme, começa a brotar no coração daqueles que são inseguros, daqueles que não têm a presença de Deus, e essas pessoas elas passam a te perseguir, essas pessoas elas passam a perseguir a tua vida. E Davi foi perseguido, que nem um rato. Davi foi perseguido por 10 anos, teve que se esconder, fugir de Saul, porque senão Saul ia matá-lo. Ele se escondeu na caverna de Adulão, mas lá na caverna ele preparou homens para trabalhar ao seu lado, porque ali tinha homens que estavam desmotivados, estavam enfrentando lutas, mas Davi era um líder de influência, e Davi naquele momento pegou aqueles homens, treinou eles, motivou eles se tornaram os valentes de Davi. Aleluia. Deus vai colocar pessoas perto de você. Você vai treinar essas pessoas, você vai ensinar essas pessoas a lutar, porque Deus tem visto que você tem lutado, Deus tem te treinado através das lutas, através das guerras, das batalhas. Deus vai colocar pessoas perto de você, para você ensinar essas pessoas a lutar, a guerrear, a usar a arma que Deus te deu, e essas pessoas vão estar ao teu lado. Aleluias. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus continue a te honrar mais e mais. Deus continue sendo contigo por onde você andar. Maior é o teu Deus. Maior é o Espírito de Deus que está em você. Assim como Deus foi com Davi, Ele será contigo em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.